Bem, hoje então agora nós vamos falar, antes de entrar no assunto das ferramentas, né, que a gente usa para abordagem familiar, vamos falar um pouco sobre os tipos de família. Bem, é óbvio dizer que existem atualmente, né, mais do que nunca, vários tipos de famílias e nós temos que estar preparados para encontrar esses vários tipos de, né, vários formatos de família durante uma abordagem domiciliar, tá? E principalmente sem preconceitos, né? Tratar todos da mesma forma, ok? E por que que é importante? Porque através do tipo que é aquela família, a gente tem como ter uma pequena noção de como ela funciona, quais são as dificuldades que a gente pode ter, que elas podem ter também, né? E, enfim, então por isso que é importante. Bem, se vocês forem pesquisar, existem milhares de tipos e subtipos, né, de classificações de família. Então, eu vou falar das principais, que são as que a gente mais encontra. Tá? Então, vocês podem até, às vezes, ver outros tipos em algumas outras literaturas, mas acho que essas que eu vou falar hoje são as mais necessárias. Bem, então, começando, né, aquela família, aquele formato clássico, tradicional, pai, mãe, os filhos, né? Isso se chama uma família nuclear, né? Então, familiar consanguíneos da pessoa referência, mas na verdade, então é casal e seus filhos, e esses filhos podem ser adotivos, tá? Quando a gente pensa, então é a maior parte, né? Isso em qualquer lugar do mundo, é o principal tipo, é o que a gente mais conhece. Mas quando a gente fala em termos de abordagem domiciliar, a gente pensa na família nuclear também como aquela família onde existe muito forte a figura patriarcal, né, que é o homem, é o cabeça, geralmente é ele que sustenta, né, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, provavelmente existe uma certa submissão, né, não que isso seja ruim, mas são características importantes, tá certo? A família extensa é uma família que nós vamos encontrar muito no âmbito do SUS, principalmente, tá? Que é aquela família formada por indivíduos de mais de uma geração. Então, avó, neto, pai, sobrinho, né? Morando todos juntos. É o segundo tipo mais comum no Brasil, né? Por exemplo, 19%. E é comum na classe baixa. Por quê? Porque por questões financeiras, por dificuldades financeiras, ou os filhos, né, não conseguem sair, não conseguem ter uma independência para montar a sua família numa casa própria, né, com recursos próprios, e aí acabam ficando, trazendo, no caso, seu cônjuge e seus filhos para dentro da sua casa dos seus pais, né? Ou é aquela situação dos pais, né, o pai ou a mãe ou os dois, que são idosos, que não conseguem se manter sozinhos ou não têm independência física, né, ou emocional, enfim, ou financeira, de ficarem sozinhos e acabam indo morar com os filhos, tá? O que é importante a gente ter em mente desse tipo de família? Que é muito comum essa confusão de papéis, de funções, né? Então, assim, por exemplo, você tem uma criança que ela mora junto com a mãe e com a avó. Então, muitas vezes aí há uma disputa, não disputa, né? Mas entre a mãe e a avó, no sentido assim, quem que educa, quem não educa, quem que mima, né? Aí a criança fica meio perdida. Então, a avó, geralmente é a avó que faz a função de mãe, né, da criança. Então, ela que educa, ela que leva no médico, ela que, né? E isso então é uma confusão de papéis, né, de funções, certo? Bem, a família unitária, né, é aquela, obviamente, só uma pessoa. Então, assim, geralmente
é resultado de uma viuvez ou de uma separação sem filhos, né? Mas claro que pode ser também, existem aquelas pessoas que não se casam, não formam nenhuma família por opção própria ou não, enfim, tá? Mas então assim, o que a gente tem que saber é que geralmente uma pessoa que mora sozinha, principalmente uma pessoa idosa que mora sozinha, né? Essa pessoa ela tem um pouco mais de vulnerabilidade, tá? Porque ela acaba sendo assim, ela não tem aquele cuidado, principalmente com a sua saúde, né? Por exemplo, ela acaba não cozinhando em casa, come só lanche porque não vai cozinhar só para uma pessoa, né? Então há uma tendência de haver esse tipo de situação, ou ela que tem que fazer tudo, né? Na casa, ninguém não tem nenhuma ajuda. Então, para limpar, para coordenar, para sustentar. Então, por isso que há uma tendência de ter essa maior vulnerabilidade. Uma situação de maior vulnerabilidade, por exemplo, acontece com homens viúvos, né? E idosos, homens viúvos, e os filhos já estão em outros lugares. E ele, de repente, né? A mulher fazia tudo, inclusive, né? Dava os seus remédios, passava sua roupa, enfim, coordenava toda a sua vida ali. E aí, quando eles ficam sozinhos, pode haver também uma situação mais difícil deles viverem com isso, tá? E mulher também. Mas, enfim, isso não quer dizer que todo mundo que mora sozinho é mais vulnerável, né? Mas são pontos a serem pensados. O monoparental também é muito comum, que é onde você tem um pai ou uma mãe, né? E um filho. E os filhos, né? Você só tem uma figura ali paterna, né? Assim, paterna no sentido até dos dois, né? Ou o pai ou a mãe. Então, por exemplo, a mãe solteira, que é o mais comum, né? Muito mais comum as mulheres que moram sozinhas com os filhos, né? Ou porque é solteira, ou porque fez, principalmente depois de uma separação, divórcio, onde é mais comum os filhos ficarem com a mãe, né? Onde ela ficou viúva, enfim. Então é muito maior essa figura. E o que a gente tem que pensar numa situação dessa? Que às vezes a gente pode estar lidando com uma pessoa que está sob um estresse maior, está sobrecarregada, né? Porque é o homem e a mulher da casa, digamos assim, né? Tem a função de pai e mãe. Então tem que trabalhar, tem que sustentar, tem que cuidar dos filhos, né? Chega em casa, tem que fazer tudo o resto. Tem que cuidar da educação, enfim, não tem ninguém para dividir essas tarefas, né, e responsabilidades. Então, pode acontecer de ser uma pessoa mais cansada, né, mais sobrecarregada. E assim, a maioria é mulher, mas também existem os homens, né, que cuidam sozinhos dos filhos, né, principalmente viúvos, na verdade. Depois de divórcio é mais difícil, mas viúvos, né, por exemplo, tá? Uma família reconstituída é aquela que eles tinham então antes um formato, aí ele foi desfeito e se uniram com outras famílias pré-existentes. Então, por exemplo, os pais divorciados, que daí se casam e cada um tem seus filhos, e aí junta tudo, né? Isso é um exemplo de família reconstituída. E o que a gente deve pensar? Isso é muito comum também, está ficando muito comum. Quais são então os detalhes que nós devemos prestar atenção? Que pode haver muitas vezes uma rivalidade entre os filhos, né? Pela atenção, né? Um ciúmes ali, por exemplo, uma disputa talvez entre eles. Podem haver também conflitos entre o casal, porque por não concordarem talvez com o jeito como um filho do outro e aí, enfim, vira uma bagunça. Então, isso pode acontecer, né? A preferência, né? Por exemplo, entre um filho ao outro, né? Você acaba tratando, às vezes, melhor o seu filho biológico do que o filho do seu marido, e aí por aí vai, né? Disputa de atenção.
Não que isso aconteça sempre, né? Mas pode acontecer. Hoje em dia também está se tornando muito mais comum, né? Casais homossexuais sempre existiram, mas nos últimos tempos que eles começaram assim a se legitimarem, né? A ter um casamento no civil, realmente, né? Até no religioso, algo mais exposto. Então, assim, nós podemos, e é muito comum a gente encontrar isso, inclusive eles com filhos, né? Filhos de um dos dois, ou adotados. Então nós temos também que ter essa noção. Não agir com preconceito, com estranheza, né? Com espanto ou qualquer coisa assim, tá? E a instituição, a gente chama assim, fala, mas que estranho, né? Isso ser uma família. Por que a gente fala que uma instituição é uma família, é considerada um tipo de família? Porque se você pensar, a criança que mora numa instituição, então ela mora num orfanato, ela mora, não digo um convento, né, mas aquelas escolas, internatos, enfim, esqueci o nome, né, mas assim, que não tem outra referência, aquilo é a família delas, né, não deixa de ser uma família. Então, lembrar que uma instituição também é uma família, né? Imagina a criança que vive ali vários anos. Então, é mais difícil em termos de visita domiciliar, né? Nós vimos numa instituição, mas para saber que quando a gente talvez consulta uma criança que mora em um orfanato ou um abrigo, coisas assim, a gente lembrar que é a referência dela e temos que ter essa sensibilidade também, tá? É isso, então esses são os principais tipos de família. É só para salientar aqui as características que eu disse, que são em termos assim, são ruins, né, no sentido de quais são os problemas, conflitos, tal. Isso não quer dizer que é só isso que essas famílias contêm, né? Muitas, provavelmente muitas delas vivem muito felizes do jeito que são, mas são só alguns detalhes a serem levados em consideração, tá certo? Então era isso.